Olá, 17 horas, pontualmente 17 horas. Eu gosto de chegar sempre no horário. Às vezes, presencialmente, eu não consigo, por conta de trânsito e outras oportunidades, mas aqui eu estou procurando ao máximo trabalhar com a pontualidade, né, que exige, né? Tá certo? E essa pontualidade nos faz com que a gente possa começar o nosso trabalho no horário. Então, marcamos 17 horas estamos iniciando a nossa série desse momento do nosso coach executivo, Bate-Papo Fernando Caldas, trata justamente da parte de uma área, né, da controladoria. A gente já viu a controladoria, que ela tem uma grande, né, um grande guarda-chuva, né, mas dentro da operação da modernidade, você tem a controladoria com as áreas, né? Contabilidade, tá certo? A área de contabilidade, a área fiscal tributária, a área de planejamento estratégico orçamentário, tá certo? A área de custos, né? Custos, que é uma área muito rica e a gente vai explorar bem esse aspecto quando a gente chegar lá. A área de patrimônio e a área de controles internos. Nós já trabalhamos a área de controles internos, que foi encerrada, né? Ontem foi a nossa revisão, e hoje nós vamos falar da área de patrimônio. A área de patrimônio que tomou uma outra dimensão, essa área de patrimônio. Antigamente eles falavam, patrimônio, ativo fixo, controle de ativo fixo, aí é uma coisa muito, como eu diria assim, muito operacional, né? Mas, na verdade, o patrimônio, né, a área de ativos da empresa, ela é muito importante e ela precisa ser vista hoje, mais do que nunca, com um outro olhar, né? Um outro olhar. Não é mais aquele olhar do passado, de estar preocupado com o bem, só com o bem. Isso continua, isso existe, mas você tem que ter uma outra visão. Os PCPs, né, que são as normativas, os pronunciamentos contábeis que foram estabelecidos recentemente para que a nossa sociedade brasileira pudesse ter as informações dos relatórios contábeis em paridade com os IFRS, que são os princípios contábeis internacionais, né, geralmente aceitos pelas grandes nações. Então o Brasil teve que fazer a sua adequação a essa realidade. E a área de patrimônio, ela tem que estar atendendo a 4 grandes CPCs. É o CPC número 1, que ele trata do impairment, que é o teste de valorização, de recuperação de ativos, tá certo? Então, o CPC número 1, ele requer essa atenção, tá certo? O CPC número 4, com a revisão ele já foi feita uma revisão, ele trata justamente dos bens intangíveis, né? Os bens intangíveis também precisam ter o seu controle, seu acompanhamento, tá certo? Pela área de patrimônio. E o CPC 27, né? Que trata dos bens do ativo imobilizado, ok? Então, esse CPC ele trata especificamente as depreciações, os cálculos, enfim, né, toda essa questão inerente à área do imobilizado, tá certo? E o CPC 28. O CPC 28 ele é o CPC que trata da parte dos investimentos, né? O CPC 28 ele trata dos investimentos e nessa situação de investimentos em controladas, coligadas, tá certo? Então veja o quanto é importante a área de patrimônio. Em algumas empresas, o que é feito? Em algumas empresas pegam a parte mais sofisticada e jogam para outros setores. Então, o impairment não fica com a área de patrimônio. Os intangíveis não fica com a área de patrimônio. Os investimentos não fica com a área de patrimônio. Deixa a área de patrimônio apenas com a parte de ativo fixo, né? A parte de ativo fixo ela é operacional, mas ela não pode ser apenas considerada como sendo a única atividade da área patrimonial, ok? A área patrimonial, como eu já coloquei, ela
tem que ter essa dimensão, ela controla, ela tem que ter essa estrutura de suporte dentro de uma controladoria, perfeito? Então, ali vai ser tratado investimentos, né? Ali vai ser tratado o ativo imobilizado, o ativo intangível, ok? Em toda a sua dimensão e, consequentemente, nós vamos ter ali a oportunidade de acompanhar, de avaliar, ok? Essa área de patrimônio, ela exige que um profissional, né, um profissional ele tem que ter uma outra qualificação. Muitas vezes, não, o analista de ativo fixo, né, é a pessoa que vai responder. Não pode ser. Né? Um analista de ativo fixo, ele só vai cuidar de ativo fixo, ele não vai cuidar de outra coisa. Né? Então, o coordenador da área de patrimônio não pode ser apenas um profissional que conheça só a área de ativo fixo. Não. Ele tem que ser um profissional que também tenha uma formação mais eclética, ampliada, porque a gente está tratando de cálculo de equivalência patrimonial, a gente está tratando de teste de recuperação dos ativos, a gente está tratando de ativo imobilizado e a sua depreciação, a depreciação técnica, não a depreciação fiscal, né? Todo mundo trabalha na depreciação fiscal. Não pode ser a depreciação fiscal. Essa é o que o fisco estabelece. A empresa tem que ter os seus parâmetros técnicos de avaliar qual a taxa real de depreciação dos seus ativos, efetivamente. Chega em indústria, tem máquinas, a máquina depreciada em 10 anos, a máquina está lá há 30 anos, funcionando e produzindo efetivamente. Como é que você vai depreciar um negócio há 10 anos? Então veja a incoerência e o quanto isso está errado e o vício da contabilidade antiga, né? Os modelos antigos contábeis e de profissionais também, que só se preocupam em atender ao fisco. Existe aquele refrão, né? Aquele velho ditado, onde dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, dê à área fiscal o tratamento que o fisco quer, mas dê à sua empresa, ao empresário, os números que o empresário precisa receber corretamente, ok? Não vamos levar, o que o fisco quer eu vou levar para o empresário, não, nada disso. A empresa é independente do fisco, então dê atenção ao fisco, tem lá as adições e exclusões, tá certo? Temporárias ou não, para que você dê o trabalho da forma que o fisco deseja e apure os impostos que são devidos, né? Mas para a empresa, faça a apuração correta. Quando chega na contabilidade gerencial, o que é que faz? Apura a depreciação técnica, né? Não apura a depreciação fiscal. Então, vem incoerência danada. A contabilidade tem que ser uma só, ok? A contabilidade é para o empresário, não é para o fisco, não é para o governo. A contabilidade é para o empresário, é para os investidores, é para os roleplays, não é para os stakeholders, né? Não é para nenhum governo, seja municipal, estadual ou federal, ok? Então, a importância da área de patrimônio, ela tem importância, ela é importante, por quê? Porque ela cuida do ativo fixo, ela cuida do ativo intangível, ela cuida dos investimentos, tá certo? Da organização, ok? E o profissional, o coordenador da área patrimonial, muitos estão me perguntando, né, ligam para mim, olha, Caldas, a referência da remuneração do profissional, essa remuneração, o mercado não está praticando. Veja, a gente está trabalhando com a referência de pesquisas, tá certo? De remuneração de grandes empresas, de grandes organizações. Não quer dizer que você hoje esteja exercendo o cargo de um coordenador de patrimônio, tá certo? E não tenha essa remuneração. Você precisa avaliar se a sua área contempla esse guarda-chuva que a gente está conversando aqui, né? A gente está falando de remuneração para coordenadores que têm uma área robusta, tem uma área com amplitude, ok? O profissional ele tem uma formação, ele tem uma visão ampliada do negócio. Então, o perfil do coordenador da área de patrimônio, mais uma vez, ele tem que atender aos 3 pilares, né? O primeiro pilar, quem quer entender com maior profundidade, não deixe de ver a nossa live lá do início do coach, tá certo? Que a gente fala necessariamente quais as competências que o profissional precisa desenvolver
para se credenciar no mercado e para crescer na vida, independente de ser empregado ou buscar o empreendedorismo, ok? Então é importante rever essas qualificações. Então o perfil do coordenador de patrimônio passa necessariamente em que ele tenha um lado humano, né, desenvolvido, porque ele vai interagir muito com a fábrica, né? Ele vai interagir com o financeiro, ele vai interagir toda hora, constantemente com a contabilidade, com a área fiscal, tá certo? Então esse profissional precisa ter uma inteligência emocional, né? Um nível de inteligência emocional elevado, ele precisa ter um controle forte, tá certo? Emocional, ele precisa ter um relacionamento, né? Um bom relacionamento tem que ser transparente, ele precisa ser muito íntegro, né? Naquilo que ele está buscando para trazer para a empresa a informação com a maior integridade possível. Então, são características humanas e comportamentais que o profissional precisa ter e que são essenciais hoje em dia, tá certo? As competências essenciais, seja conhecimento, habilidades e atitudes, essas competências, a base dessa competência, aí entra uma questão. Esse profissional ele pode ser da área contábil, geralmente é um profissional da área contábil, tá certo? Às vezes vem profissionais da área fiscal que fazem carreira na área de patrimônio, ou vem profissionais da área de controle interno e procuram fazer carreira na área de patrimônio, tá certo? Mas o coordenador de patrimônio, ele necessita ter uma condição diferente. Ele precisa ter uma formação contábil, é fundamental ele ter a formação contábil, tá certo? Para entendimento de todos os critérios, classificações contábeis, ele precisa ter a formação contábil. Se ele não tiver a formação contábil, ele tem que buscar essa formação, ok? Para que possa realmente dar resposta aos assuntos que nós vamos tratar aqui, né? Se faz administração ou faz economia ou qualquer outra graduação, ele precisa buscar a área contábil para poder exercer a função com a plenitude que o assunto exige, ok? Então essa é a competência essencial que ele necessita ter. Ele precisa dominar matemática financeira, porque os trabalhos que ele vai passar a fazer exigem um bom entendimento de matemática financeira, porque ele vai fazer cálculos de fluxo de caixa descontado para trabalhar com os testes de recuperação de ativos, tá certo? Ele vai trabalhar com equivalência patrimonial, então ele precisa ter uma boa visão, né, de apuração de ganhos e perdas de capital, com integralizações ou com reduções de capital. Então ele não pode ser apenas preocupado com lançamento contábil, ok? A visão do profissional tem que ser uma visão ampliada, ele tem que ter toda a percepção da vida útil dos bens, as características de vida útil dos bens. Ele tem que interagir com os engenheiros da fábrica, tá certo? Ele tem que interagir com o empresário em determinado momento. O principal engenheiro da fábrica é o empresário, ele precisa interagir com ele para melhor corroborar a decisão de estabelecer uma taxa, discutir com a área técnica, com a área de manutenção, para avaliar a taxa de depreciação que tem que ser aplicada, tá certo? Gerar comitê, comissões, né, técnicas de avaliação de vida útil dos bens, né? Então, tudo isso esse profissional precisa. Se ele não tem esse nível de competência, muitas vezes a empresa contrata uma firma, né, uma firma de avaliação de bens, para que essa firma faça o estudo da plataforma, né, industrial da empresa e possa, assim, definir qual é a taxa de depreciação e de vida útil de cada bem em si. Mas se o coordenador tem a formação humana, tem a formação de interação, tem as competências necessárias para poder desenvolver a atividade, ele é quem vai fazer isso. Esse profissional que tem um nível de formação diferenciado, é claro, para exercer o cargo de coordenador, a remuneração dele ela varia, né, na linha de ação no mercado para grandes empresas entre R$ 3.500 a R$ 5.500. Esse é o patamar de remuneração que pode chegar a esse profissional. Isso para grandes empresas, tá certo? Para coordenar a área de patrimônio, onde absorve o ativo fixo, o ativo intangível e os investimentos da empresa. Perfeito? Então falamos do coordenador, falamos do perfil do coordenador, falamos da visão, da nova visão,
da área de patrimônio, porque ela tem que atender aos CPCs, né? Do Comitê de Pronunciamento Contábil, né, que estabelece a equalização dos princípios contábeis internacionais com os brasileiros. Então ele tem que ter o entendimento e ele vai gerenciar isso. CPC 1, CPC 4, revisão 1, CPC 27 e CPC 28. CPC 1 é o teste de recuperabilidade de ativos, né? O teste de impairment. O CPC 04, revisão 1, é a parte dos ativos intangíveis, né? Ele precisa ter todo o domínio para poder melhor trabalhar ativos intangíveis. O CPC 27 é a parte de imobilizado, as imobilizações, os cálculos de depreciação, na sua leitura. E o CPC 28, ele trata justamente dos investimentos, né, no âmbito como um todo, ok? Não só investimentos em empresas controladas e coligadas, mas também não pode esquecer dos investimentos que vão estar associados ao próprio negócio, ok? Então, essa gestão ampliada exige um profissional também com uma visão ampliada, ok? A percepção do negócio hoje não é mais de ativos individuais, não. A percepção do negócio, a avaliação que nós temos que olhar agora aquela área como a área que tem que mapear as unidades de negócios que são geradoras de caixa para a operação. Veja como muda tudo. Muda tudo. Então, não, mas eu controlo a máquina, o forno. Espera lá. Agora eu tenho que segregar e identificar núcleos, unidades de negócio dentro da planta industrial. É diferente, porque aquela unidade de negócio, tá certo? É ela que eu vou estabelecer, eu vou avaliar, e a formação dela é um conjunto de equipamentos, né? De infraestrutura, de instalação e tudo mais, que faz com que aquela unidade de negócio seja responsável pela geração de caixa da empresa. Então veja o interessante isso, né? E a avaliação, se esses equipamentos, se essa unidade de negócio, qual é o valor, né, que ela hoje tem, né? Que ela permite ainda para que a empresa possa efetivamente manter os seus registros, né, ao valor contábil. O valor contábil, como todos sabem, é o custo de aquisição, de tudo que foi incorporado até a instalação daquele bem e aquele bem começar a funcionar. Todo esse custo é agregado ao produto, né, ao bem, tá certo? E, consequentemente, você precisa avaliar se aquele bem ainda continua tendo valor. Por isso é feito o teste de impairment, o teste de recuperabilidade do ativo, para nós sabermos se esse ativo vale aquilo que está registrado contabilmente. Se o ativo vale mais, né, não vou fazer nenhum ajuste contábil nem nada, mas se o ativo vale menos na apuração do cálculo, então se avalia aí a necessidade de fazer as provisões, né, de redução de perdas por a deterioração do ativo. O ativo se deteriora, a gente não pode esquecer disso, né? Se eu tenho um ativo que tem um nível de tecnologia e daqui a pouco a tecnologia mudou, aquilo ali ficou para lá de ultrapassado, tá certo? É lógico que no mercado o preço daquela máquina já não é mais o mesmo, então o seu custo está acima do mercado, então vai exigir uma análise, ok? Se a gente olha por esse prisma, a parte de patrimônio, ela tem uma visão, eu defendo muito a conceituação que quando você olha aquela unidade, né, no longo prazo, grandes empresas têm unidades de negócios na área do imobilizado, e essas unidades de negócio são geradores de caixa de uma forma fantástica, né? E você não precisa, né? Ela não sofre tanta perdas, por quê? Porque aquele padrão de máquina, padrão de tecnologia está aí há séculos, há anos e se mantém. Melhorias pequenas que não afetam tanto o valor desse negócio no mercado. Então, falando do profissional, falando dessa linha, vamos falar um pouco da gestão do dia a dia da área de patrimônio, né? Essa área de patrimônio, ela precisa estar muito ligada e integrada com a área de planejamento, tá certo? Dos investimentos, que a fábrica
tem que fazer, né, anualmente, a fábrica faz o plano de investimentos, de modernização da fábrica, e a área de patrimônio tem que estar presente. Para quê? Para que possa contribuir, tá certo? Para que possa apoiar aquilo que for necessário aos engenheiros, para assim estabelecer o que é que vai ser CAPEX, que é o investimento, tá certo? De inversões fixas, né? Ou o que vai ser OPEX, que são os investimentos na operação. Então, essa preocupação, esse alinhamento da área de patrimônio com a área de planejamento industrial, na área de modernização, ela precisa acontecer para que ocorra esse acompanhamento e essa presença. A partir daí, é necessário que a área de patrimônio acompanhe, né? Acompanhe também todo o orçamento de CAPEX que a empresa fez, para que ele possa saber se aquele orçamento que foi estabelecido, ele vai estar sendo realmente realizado e a contento, tá certo? Então, a área de patrimônio necessita acompanhar o orçamento de CAPEX da empresa, ok? Ora, os projetos que estão em obras em andamento na fábrica, o setor de patrimônio necessita acompanhar esses projetos de obras em andamento. Por quê? Porque numa obra em andamento, antes de um projeto ser aberto, a área de patrimônio tem que ser... veja a importância da área de patrimônio. Um projeto, uma obra vai ser feita dentro da fábrica, tá certo? Por uma emergência, qualquer coisa que o valha. Então é necessário que a área de patrimônio esteja integrada com a fábrica para que se possa definir o projeto. Então aí é a abertura da conta do projeto propriamente dito, tá certo? Para que todo e qualquer pedido de compra, de aquisições que vão ser feitas, seja feito referência ao projeto em si, né? Então, abertura de conta contábil, abertura de centro de custo, para a apropriação correta dos eventos que vão inserir aquele projeto, as aquisições que vão acontecer para aquele projeto. Então, veja a importância da área de patrimônio e do gestor da área de patrimônio, ok? Então, ele tem que ter a base técnica, sem dúvida, mas ele tem que ter um lado humano, comportamental e de relacionamento muito bom, para que não crie atrito, porque ele vai ter que exigir e cobrar sempre o cumprimento das normas e das regras, né? Para que nada fuja da realidade. Então, a interação entre a área de projetos da fábrica e a área de patrimônio tem que ser total. A partir do projeto aberto, as compras estão acontecendo, de novo, o patrimônio tem que estar ali linkado. Por quê? Porque na hora em que se faz... antes de fazer uma compra, lógico, um pedido de compra foi aprovado, no pedido de compra tem que estar já a classificação de CAPEX, tá certo? É o que vai ser ativado, e ele necessita, né? Mais do que nunca, ele necessita que aquela aquisição seja efetivamente aplicada no ativo fixo. Ele precisa acompanhar, ter certeza que aquele equipamento entrou em funcionamento, né? Ele está instalado, tem um tratamento. Então você vê, eu tenho um almoxarifado de ativo fixo e eu tenho um almoxarifado que é de bens materiais, né? Peças, acessórios para manutenção. Mas existe o almoxarifado de ativo fixo. E lá estão as aquisições, né, de CAPEX que estão aguardando serem requisitadas para apropriar ou num projeto ou numa substituição de um equipamento que ficou danificado e obsoleto. Então, veja a preocupação e a visão do gestor de patrimônio, do coordenador da área de patrimônio. Então, patrimônio não é só controle físico, ok? É importante ter essa visão. E, logicamente, a remuneração dele é outra, né? A remuneração e a formação dele também é outra. Na hora que a gente está tratando desse assunto, de acompanhamento dos projetos, acompanhamento das aquisições para o projeto, tá certo? Partindo da premissa que o pedido de compra já venha com a classificação do CAPEX, daquele componente, né? O cadastro de ativo fixo, o cadastro de bens do ativo fixo, aquele profissional coordena esse cadastro, é ele que aprova a abertura ou não de uma nova conta, de um novo item a ser cadastrado, junto com o controller, tá certo? Para que não se encha de coisas desnecessárias o cadastro. Então, a gestão do cadastro de ativo fixo é feita pela área de patrimônio. Não preciso dizer que tem que ter um RP, né? Tem que ter um RP integrado à contabilidade, a custos e a todo o sistema financeiro da empresa,
para que dê segurança e suporte ao coordenador da área de patrimônio. Não quero nem entrar nesse detalhe, tá certo? Mas é necessário ter o RP. Lá atrás, quando eu era menino, esse negócio tudo era em ficha, depois foi para planilhas, né? Mas hoje não existe mais isso, né? E a sua empresa ainda tem esse processo, precisa realmente rever isso, né? Existem hoje soluções aí que não são caras, são free, estão disponíveis na internet e você pode implantar o seu controle patrimonial com essas soluções e ter um bom suporte, um bom apoio. Muito bem, então gestão do cadastro, a área de patrimônio é responsável por isso, a gestão do cadastro dos ativos fixos, o acompanhamento de todo o processo do recebimento dos bens é necessário, porque eu só vou começar a depreciar um bem que foi adquirido quando ele realmente está entrando em funcionamento. Entrou em funcionamento aquela máquina, aquele equipamento, aí sim eu começo realmente a depreciar o bem efetivamente. Se iniciou no meio do ano, se iniciou no início do ano, então todos esses critérios são trabalhados. Ao estabelecer a taxa de depreciação, a taxa técnica de depreciação, por isso a preocupação de ver, né, o CPC 27, né, que trata sobre isso. É importante. Mas não está aí. Rapaz, independente do CPC, existe a questão do bom senso. Então você é um profissional qualificado e você tem que ter uma independência mental para julgar, analisar, pesquisar outras referências, tá certo? Nacionais e internacionais, para ter um entendimento claro e mais amparado. O CPC é um norteador para que a gente siga, respeite e faça a coisa acontecer. Mas a gente tem que ter sempre um olhar ampliado, ok? Não, nada bitolado, tá bom? Profissional, uma liderança protagonista, o coordenador tem que ser um líder protagonista, ele não pode ficar restrito só a uma literatura. A literatura tem que ser uma literatura ampliada, perfeito? Muito bem, não esquecer que é na área de patrimônio que deve ser gerado o mapa de ativos. O que é um mapa de ativos? É uma coisa muito simples, né? O que é um mapa de ativos? Ora, é um documento onde você tem, quem é o gerente de suprimentos? Quem é o gerente financeiro? Muito bem, o gerente financeiro chegou, ele vai receber um mapinha. Naquele mapa está o departamento dele, o setor dele, e ali tem a descrição. Aqui tem 10 mesas, 10 computadores, notebooks, 10 sei lá o que, tá certo? Dentro das referências, para que a equipe trabalhe dentro dessa linha de ação, todos os bens que estão no departamento, que são ativados, ok? Bens que são ativados, estão nesse mapa. E aquele gestor, o gerente financeiro, ele é responsável por aquilo ali, ele é o guardião daquilo ali. Se desaparece algum equipamento do seu departamento, ele é responsável e tem que ser responsabilizado por isso. Então veja, o mapa de localização dos bens, ele é necessário e ele é um documento que cada gestor assina, se responsabilizando pela guarda daqueles equipamentos. Quando ele for embora, ele vai passar aquele documento para outro, tá certo? E aquele que ele assinou vem para ele, fica de posse dele, tá certo? Ele não responde mais nada sobre aquilo ali, é só o novo gestor quem vai responder, efetivamente. Então veja, um documento simples que as empresas não fazem uso. Daqui a pouco chega alguém lá, meu notebook quebrou e tal, e vira e mexe. É o funcionário que está buscando. Não é assim. As coisas não funcionam assim, não pode ser, né? Então, para isso tem que existir o documento que possa registrar o que existe, o que não existe. Quando houver a renovação, você renova o documento. Renovou toda a plataforma tecnológica. Renova-se o documento, efetivamente, ok? Então, esse mapa de controle é importante ele estar aí. Essa área de patrimônio também é responsável pela gestão do inventário, o inventário de bens, o inventário físico dos bens.
patrimoniais, tá certo? Onde lá ele vai poder trabalhar em cima de toda a verificação se tudo está chapeado, se não estiver chapeado, todos os bens precisam estar chapeados, com um controle, tá certo? A numeração que vai identificar aquele bem em cada local e, logicamente, o registro dele. Então, é responsabilidade da área de patrimônio essa dimensão de ação. É um trabalho, ainda um trabalho operacional, mas hoje com pistola, o inventário é feito rapidamente, tá? Sem dúvida nenhuma, tem que existir um controle muito forte com as transferências, né? Não pode esquecer, a unidade, a fábrica de Joinville e a fábrica de Manaus, então transfere uma máquina, um motor. Veja, é preciso ter controle, né, sobre as transferências de equipamentos de uma unidade para outra unidade. Vou transferir parte do forno que está desativado na unidade A e vou levar para a unidade C, parte desse forno que vai complementar. Então, o controle de bens, o controle das transferências de equipamentos entre as unidades do mesmo grupo, tudo isso passa pela área de patrimônio. E olha, não é para a área de patrimônio ficar fazendo cobertura. O que é fazer cobertura? A coisa já aconteceu, né? O equipamento já foi transferido, a máquina já está funcionando na outra fábrica e o rapaz de patrimônio só veio descobrir isso quando fez o inventário físico, né? Então veja que situação. Quando a gente está falando de coordenação é coordenar, né? Não é um gerente, mas ele faz o papel do gerente. Tá certo? E ele tem que interagir com as áreas, ele não pode ficar longe. Se a área não vem a ele vai até a área, ele tem que estar em contato próximo do gerente da fábrica, porque é o gerente da fábrica que decide tudo, né? A área de manutenção, ela está ali atenta, né, no fazer, mas quem decide é o gestor da fábrica. Então, ele tem que estar próximo e alinhado para poder acompanhar e não ser pego de surpresa, perfeito? Então, esse controle é de responsabilidade da área de patrimônio e fica sob o comando dele. A questão do seguro, né? Mas seguro é para a área financeira. Não. Seguro, a contratação é para a área de suprimentos. A gestão do seguro é da área de patrimônio. Porque a área de patrimônio ele tem que controlar a cobertura de seguro pelos bens, tá certo? Avaliando, porque ele está fazendo a avaliação do valor daqueles bens, né? Tem um valor contábil que está registrado, mas tem um valor de mercado para avaliar, por isso o teste de recuperabilidade de ativos, tá certo? E a cobertura do seguro, é ele que tem que dar o respaldo. Olha, o parque industrial aqui custa tanto, né? Então, esse parque custa tanto. Veja a cobertura, a ocorrência de um sinistro, como é que fica isso. Então, cabe a ele dar subsídio para o gestor de suprimentos ter parâmetros para tratar as negociações da cobertura de seguro da empresa, ok? Mas é importante, né, que o coordenador da área de patrimônio avalie. Olha, se ocorrer um sinistro na fábrica, qual vai ser a implicação? Ele tem que ter essa visão, junto com a equipe de manutenção, junto com a equipe de segurança, né? Ele tem que ter essa perspicácia para analisar, caso ocorra um sinistro na planta industrial, qual vai ser o impacto, né? Lembra da avaliação de risco? Ele vai conversar com o seu coordenador, colega coordenador da área de controle. Lembra disso que a gente viu na live anterior? Quem não participou tem a oportunidade de participar e assistir a live anterior que a gente falou sobre os controles, na área de controle. E a área de risco está ali, né? O risco de ocorrer, qual é a probabilidade de ocorrer um incêndio na fábrica? E se ocorrer, qual é o impacto que isso vai causar? A probabilidade é alta, é baixa de ocorrer um incêndio? E se ocorrer, o impacto é alto, é baixo? Veja, o coordenador de patrimônio precisa ter essa visão, ele precisa ter esse entendimento, claro. Por isso, a área de patrimônio hoje, com os CPCs, ela passou para ser uma visão totalmente diferenciada. Não é um analista de ativo fixo que vai poder suprir o que a gente está conversando aqui, ok?
Por isso a gente coloca sempre a coordenação, um coordenador de patrimônio para poder atender a necessidade da organização. E ele, nessa análise que ele vai fazer, ele vai poder dizer à área de suprimento, olha, reduz essa cobertura de seguro. Reduz a cobertura de seguro, porque não faz sentido. Não faz sentido. Um cliente nosso da área de confecções, várias unidades industriais de confecções, isso já há muitos anos atrás, né, ele tomou uma decisão. A cobertura de seguro, toda unidade industrial tinha cobertura de seguro. Mas se ocorrer um incêndio, vai ser em uma unidade industrial. Não vão ser em todas as unidades industriais. Porque em cada cidade, em cada estado, né? Primeiro em cada cidade dentro do próprio estado, depois em cada estado, ele tinha unidades industriais de confecções. Tomou a decisão em suprimir a cobertura de seguros. Ele deixou de fazer cobertura de seguro para a planta industrial. Por quê? Porque ele avaliou que o risco não era um risco para todas as unidades industriais. Se uma fábrica pegasse fogo, tá certo? As outras fábricas iriam suprir a produção para atender as vendas. Por isso, a necessidade da reflexão sobre a cobertura de seguros das empresas, ok? Então, não é deixar de fazer cobertura de seguro. Para eles terem tomado essa decisão, eles avaliaram o risco, avaliaram os sinistros que ocorreram ao longo da história, avaliaram a segurança que era adotada. Veja, confecção é um negócio extremamente inflamável, né? O tecido, aquela coisa toda ali, os retalhos, os cortes, né? Então, eles avaliaram todos os aspectos e decidiram não fazer mais cobertura de seguro. A economia, não precisa dizer que foi uma economia milionária, né? Estamos falando de milhões de reais, estamos falando de pouca coisa não. Muito bem. Cabe ao coordenador de patrimônio essa atenção, essa preocupação e essa visão para dar suporte aos seus pares, ok? A preocupação com o impairment. O que é o impairment? É um termo em inglês, né, que trata justamente de depreciação, eu diria assim, desgaste, né, dos equipamentos, a deterioração dos equipamentos ao longo do tempo. Veio o CPC e estabeleceu, olha, teste de recuperabilidade desses bens. Muito bem, o teste de recuperabilidade desses bens, ele é feito em cima de uma visão financeira, numa visão de projeção de caixa, numa visão de geração de caixa. Então, esse profissional, em primeiro lugar, ele já trabalhou, já segregou quais são as unidades de negócio dentro daquele patrimônio que são geradores de caixa. Quais são as unidades de negócio que são geradores de caixa? É a fábrica como um todo. Não. Tem que avaliar e segregar. É isso aqui. Isso aqui é que gera o caixa. Se eu não tiver o forno, por exemplo, não tem produto nenhum. Não vai ter faturamento. Então, a unidade de negócio geradora de caixa é preciso ter critério na sua avaliação e nos componentes que compõem ali. É a fábrica. Calma, não é a fábrica toda, mas alguém pode considerar a fábrica como um todo, né? Mas é importante ter essa preocupação, porque são unidades diferentes. Pega uma indústria que precisa da matéria-prima que está no campo, na fazenda, né? Uma agroindústria, então tem o campo gerando a matéria-prima que leva para a fábrica e a fábrica faz o produto, faz a água, faz o ralado, os produtos, o coco ralado, o leite de coco. Veja, eu tenho várias unidades de negócio. Eu tenho várias unidades de negócio. Uma unidade de negócio é fazer água de coco, a outra unidade de negócio é fazer os derivados de coco, leite de coco, né? Coco ralado e qualquer coisa. E eu tenho a fazenda, que é produtora de coco. O impairment, ele passa por isso, né? Nessa avaliação, nessa segregação de unidades de negócios geradoras de caixa. Por isso, o profissional, o coordenador de patrimônio, ele precisa ter uma formação também em matemática, tá certo? Não precisa ser um matemático, mas ele precisa
ter conhecimentos, né, de geração de fluxo de caixa, de apuração de fluxo de caixa descontado, ok? Para poder dar suporte e apresentar para a controladoria os números, né, do teste que realizou no final do ano. As grandes empresas, as grandes organizações têm agido assim, né? Ao invés de contratar uma consultoria, tá certo? Para fazer o cálculo, tá certo? Elas mesmas é que têm feito, a equipe própria tem feito, gera um comitê, um profissional da área financeira, um profissional da área de planejamento, um profissional da área da controladoria e faz os cálculos necessários para a apuração do teste de recuperação de ativos. Mas nós entendemos que é o profissional da área de patrimônio que precisa ter essa visão e esse entendimento, ok? Muito bem, então com esse teste nós vamos ter a oportunidade de fazer a avaliação se é necessário ou não fazer alguma provisão, algum reconhecimento de perda, né, para fins contábeis, ok? E se isso for o caso, né, dependendo da relevância também, né, tudo é relevância, então o profissional também tem que ter esse sentimento, por isso ele ser um contador. Ele precisa avaliar sempre a questão da relevância, né? Um contador com formação atual, né? Não é o contador na formação passada, o contador da formação atual ele tem que ter uma preocupação com a relevância daquele evento, daquela decisão, daquela perda, daquela provisão. Isso é relevante, não é relevante? Não, não é relevante. Vamos submeter, minha opinião é que não é relevante, não precisa fazer ajuste de provisão, ok? E quando os auditores independentes chegarem, ter os papéis de trabalhos para submeter esses testes, essas avaliações aos auditores independentes para que eles possam também dar o parecer dele, as considerações dele, tá certo? No núcleo de especialistas que cada firma de auditoria possui. Bem, essa é a área de patrimônio de uma controladoria. A controladoria, como nós já vimos, ela tem várias áreas, né? Já tratamos aqui com a área de patrimônio 2 áreas, perfeito? Então, a controladoria, para você implantar uma controladoria na sua empresa, ou você avaliar a que você tem hoje, atende essa realidade, ela precisa ter a contabilidade, ela precisa ter a área fiscal tributária, ela precisa ter a área de planejamento e orçamento, ela precisa ter a área de custos, ok? Ela precisa ter a área de controles internos, ela precisa ter a área de patrimônio. No nosso bate-papo, no nosso coach executivo aqui, nós já falamos da área de controle interno e hoje encerramos a semana falando da área de patrimônio. Na semana que vem, nós vamos dar continuidade a todo esse trabalho e nós vamos iniciar a semana com uma live, tá certo? Com um executivo que é o Washington Maciel. Quero aproveitar e convidar todos vocês para a live que vamos realizar na segunda-feira com o Washington Maciel. Quero que vocês tenham a oportunidade também de compartilhar, de mandar essa nossa live de hoje para aquelas pessoas que você entende que precisam conhecer e ter um entendimento claro sobre esse nosso trabalho, tá certo? Na área de patrimônio. Curta, marque aí o seu comentário, faça sua pergunta, aquilo que você melhor entender, teremos o maior prazer de responder aos seus questionamentos, tá bom? Muito obrigado a todos, um bom final de semana e até a próxima semana.